somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. O barco pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende. Aleluia, glória a Deus. Quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito, a falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Se entrega por inteiro. Aleluia. Jesus te surpreende. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor. Aleluia. Você que está chegando aí agora, envia essa live aí para 3, 5 amigos. Glória a Deus. Convide aí seus amigos para ser abençoado nessa noite. Aleluia. Não desista dos projetos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está preparado para viver milagres? Aleluia. Jesus não estava no barco de Pedro. Ele não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus está Ele não está na tua vida somente para ocupar um espaço vazio. para preencher. Mas Ele está usando essa circunstância que você está vivendo para preencher o vazio do teu coração. Aleluia. O mundo não pode influenciar a sua fé. Pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito. Aleluia. De peixe, meu filho, se torna O cenário perfeito. se entrega por inteiro. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Jesus te surpreende. Protagonista da sua história. Você deve contar com sangue como que revora. Você só vai ver milagre, filho. Jesus Aleluia. te surpreende. Jesus te surpreende. Tudo acabou e que não tem mais. Quando você pensa que não tem mais jeito, Meu filho se torna ali é o cenário perfeito para que Deus venha trabalhar na tua vida. Ele chega com o impossível, Ele chega com milagres. Ele te surpreende. Oh, aleluia, Jesus. Você só vai ver milagre, filho. Você não desistiu agora. Aleluia, Jesus. Você só vai ver milagre, filho. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, a segunda noite aqui do nosso propósito, aleluia, nosso jejum de 21 dias. E graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem dado vitória ao seu povo, amém? Nós acabamos de participar de um culto maravilhoso, o culto de jovens aqui da nossa igreja, Aliança com Deus, onde o Senhor salvou vidas para a glória de Deus, aleluia. Nós estamos bastante felizes com isso, amém? Então você aí continue aí convidando pessoas, continue convidando aí seus amigos, aquela família que você conhece, aquele casal que você conhece, que às vezes nem participa aqui da igreja, mas é somente seus amigos. Convide essas
pessoas para estarem participando, estarem ouvindo essa palavra abençoada conosco, amém? E ontem o pastor Davi esteve aqui trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa grande bênção do Senhor, que eu já vejo milagres acontecendo, eu já vejo coisas impossíveis acontecendo, eu já vejo Deus restaurando vidas, restaurando famílias, eu vejo Deus fazendo um grande mover, aleluia, glória a Deus, através desse trabalho, amém? E aqui nós estamos com um material, né, de estudos, aonde o título desse material é assim: Famílias Vitoriosas Diante das Tempestades da Vida. Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Glória a Deus. Quem é que não passa por tempestades, né? Glória a Jesus. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades, né? O nosso barquinho, né, está no mar, no grande mar, e está sujeito a passar por grandes tempestades. Assim como Jesus falou, né, daquele que ouve e pratica as suas palavras, é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa na rocha, né? E também teve aquele homem imprudente que construiu a sua casa na areia. E ali todas as duas casas sofreram tempestades, sofreram enchentes, né? Mas a diferença é que quando Jesus está na nossa vida, nós não somos atingidos, não somos abalados em nome de Jesus. Nós passamos pela tempestade, mas permanecemos firmes, vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre homem e mulher que se completam. Homem e mulher se completam, amém? E hoje nós temos dois assuntos, né? Vamos falar também sobre o núcleo familiar e suas funções distintas. Glória a Deus. E eu queria falar um pouco aqui sobre o poder da complementação, né? Quando Deus ele criou homem e mulher, ele criou o macho e fêmea, né? Para quê? Para que esses dois viessem se completarem, né? Então, homem e mulher não somos rivais, né? Mas somos complementos um do outro. Glória a Deus. Somos a criação de Deus. Somos criados à semelhança de Deus, à imagem de Deus. E aí, eu queria trazer uma pequena ilustração aqui para vocês, e já eu explico, certo? Eu trouxe esses dois copinhos, acho que está dando para ver. Esses dois copinhos. Aqui sou eu, e aqui é o pastor Davi. Glória a Deus. Ó, vocês veem que são diferentes, né? Um do outro. Então eu falo já sobre isso aqui, certo? Quando Deus cria o homem, né? Deus forma o homem do barro, sopra nele o seu fôlego de vida e coloca aquele homem no jardim, Adão, né? E Deus dá autoridade ao homem. A Bíblia vai falar lá em Gênesis que Deus ele dá domínio ao homem, né? Ele dá domínio sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre os peixes, né? E ali Deus dá autoridade sobre o homem. Deus, ele traz os animais para que o homem dê nomes a eles, né? Só que dentre aqueles animais não se achava ninguém adequado ao homem. E aí, em todos os dias da criação, nós podemos ver que Deus, ele via, né? Ele contemplava a sua obra e ele dizia: isso é bom, né? Ele via que aquilo que ele havia criado era bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, né? Ele não só vê, mas ele declara, ele fala. E isso é muito bom, né? Glória a Deus.
Mas teve um dia que Deus falou que algo não estava bom, né? Algo não estava bom. E esse dia foi o dia em que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora idônea, para que complemente a vida dele. E aí Deus, ele faz com que Adão caia num sono profundo, e Deus vai lá e tira a matéria-prima do lado de Adão, né? Ele serra a carne, fecha, né? E daquela matéria-prima ele faz a esposa, ele faz a mulher para Adão. E aí eu acho muito interessante essa passagem. Eu amo muito o livro de Gênesis, né? Porque ele nos fala da origem, ele nos fala do começo, de tudo, de toda a nossa história. E a partir dessa história do começo, ele fala também sobre o final, né? Então, assim, está tudo resumido no livro de Gênesis. Então, assim, quando Deus faz a mulher para Adão, Deus faz alguém apto, adequado, né? Alguém que se adaptava a Adão. E aí, você já imaginou, né? Adão olhava para todos aqueles animais, todos eles tinham seu par, e Adão não tinha o seu par, né? E aí, eu vou até abrir um parêntese aqui, né? Porque às vezes, eu digo assim, o diabo, ele tem tentado perverter esses valores. O diabo, ele tem tentado destruir aquilo que Deus criou, né? Ele tem tentado desestabilizar os fundamentos da família, os princípios daquilo que Deus criou. E aí, às vezes, né, já ouvi muitas histórias contadas, né, que dizem assim, o cachorro é o meu melhor amigo, porque quando eu chego em casa, né, ele vem, abana o rabinho, né, e fica ali, me lambe e tal, aquela coisa toda. E aí a mulher, a esposa, né, não faz isso quando o marido chega em casa. Ela não tem essa atitude, né? Até um certo pastor disse assim, né, que a mulher estava com ciúmes do cachorro. E aí ele dizia assim, se você está com ciúmes do cachorro, então você corra na frente do cachorro, né, e vá lá e se rebole com o seu marido, né? Glória a Deus. Mas assim, não é desse jeito, não é desse jeito que tem que ser, né? Por quê? Porque o cachorro não é algo adequado, nunca vai ser. O Deus não criou, quando ele foi criar alguém para Adão, se fosse assim, ele teria trazido um cachorro, né? Mas não, Deus fez alguém adequado, alguém com características diferentes, mas que se encaixam com as qualidades, com as diferenças que Adão tinha. Então, assim, hoje há uma inversão de valores muito grande, né? Pessoas que eu creio que isso tem algo assim muito maligno, né, na vida das pessoas. Não sou contra quem cria seu animal, né? Tem pessoas que gostam e tal. Mas às vezes as pessoas estão invertendo os valores. E aí tem pessoas que se apropriam desses animais como se fossem pessoas e às vezes dão mais atenção ao animal do que até mesmo a pessoa que é o seu cônjuge, que é a pessoa que merece toda a atenção, todo o respeito, todo o amor, né? E eu creio, né? E tira ali de lado. Quando a Bíblia fala que Deus faz Adão cair no sono profundo, ali, literalmente, Adão morreu. Deus mata Adão. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque a exemplificação de Adão e Eva, que é o casamento, o primeiro e único casamento, né, que Deus instituiu, ela exemplifica o casamento de Cristo e
e a igreja, né? E aí a Bíblia vai falar lá em... Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a passagem. Que maridos, né, tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que assim se entregou por ela sacrificialmente. Então, Cristo, ele estava disposto a dar a sua vida pela igreja, a morrer pela igreja. E aí, Deus, ele instrui, ele está nos mostrando que Adão estava ali, entregue nas mãos de Deus, né? E Deus mata Adão, Deus faz ele cair num profundo sono para que nasça a sua esposa. E aí Cristo, ele se entrega, ele morre por nós para que nasça a igreja, a esposa de Cristo, né? Cristo, ele foi também rasgado do lado e saiu sangue e água, né? Então, assim, são exemplificações, são coisas, linguagens que a Bíblia usa e Deus está falando já desde o princípio, coisas que ainda iriam acontecer muito depois. Amém? Então, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, vai dizer assim, a palavra de Deus instrui assim aos maridos: maridos, vivei a vida cotidiana do lar com sabedoria, honrando como parte mais frágil a sua esposa, né, de forma que não seja interrompida as vossas orações. Então, assim, é algo tão sério que a maneira, né, a maneira que o marido trata a sua esposa, certo? É a maneira que ele se relaciona com Deus. Então, se o marido não trata a esposa com entendimento, as suas orações, elas serão interrompidas. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, né? A Bíblia que está falando. Então, o acesso relacional com Deus depende de como o marido trata a esposa. O acesso relacional do teu marido com Deus, isso é muito forte, depende de como o teu marido te trata. Amém? Então, assim, é algo, né, muito, muito sério, é algo muito detalhista, né? Deus, ele é muito detalhista. E aí, o que adianta se você trata mal a sua esposa? As suas orações, elas não vão ser respondidas. É Deus que está falando, né? Não sou eu. Então, pegando aqui para vocês, trazendo aqui para vocês essa exemplificação. Aqui, né? Adão, aqui, Deus criou Adão com suas diferenças, Deus criou Eva com suas diferenças e com suas qualidades, né? Cada um com suas qualidades. E o casamento é isso, homem e mulher se completando. Quando eu falei aqui no Tadel, na terça-feira, que nós tínhamos um casamento perfeito, não é porque eu e o pastor Davi não temos alguns conflitos ou não temos algumas diferenças. Não, pelo contrário. Nós, como qualquer casal normal, nós também temos as nossas diferenças, né? Mas o que eu quis dizer é que nós temos o casamento perfeito. Então, as nossas diferenças, elas se casam, certo? E o que acontece muitas vezes? O casamento, ele é como uma engrenagem. Às vezes, algumas qualidades ressaltam e às vezes algumas qualidades, né, defasam aqui, ficam defasadas. E alguns defeitos também saltam, né? Mas também outros defasam aqui. Então, assim, um exemplo aqui bem prático, certo? O pastor Davi, o meu esposo, lindo, maravilhoso, ele valoriza
algo na vida dele que eu sei, porque eu convivo com ele. Então, ele valoriza muito a pontualidade. Então, a pontualidade, né? Está bem aqui assim. É uma qualidade, né? E eu, não é que eu não valorize, mas assim, eu já sou uma pessoa mais descansada nesse aspecto, né? E tipo assim, eu às vezes não sei dividir muito o tempo e às vezes eu foco em outras coisas que são minhas prioridades, né? Eu gosto muito da casa organizada e tal, e aí eu acabo que aquilo que ressalta em mim, aí acaba conflitando, né? Algo que também é dele e aí não casa de jeito nenhum, né? Não casa. E o que acontece? Que no decorrer do tempo, isso vai causando um desgaste, certo? Você vê, se uma engrenagem, né, funcionar sem encaixar, ela vai desgastar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, e aí isso aí vai, às vezes leva algum tempo, né? Eu tenho que procurar algo, olha só, que ajuste aqui a minha diferença com a diferença dele, né? A qualidade que ele tem com a qualidade que eu tenho, e isso aqui tem que casar, certo? Para que haja um casamento perfeito. Então eu decidi o quê? Para honrar o meu marido, para fazer ele feliz, eu me converti. Glória a Deus. Eu vi, né, que isso deixava ele feliz e eu sei que também é uma qualidade dele que vai me aperfeiçoar. Então, o que eu tenho que fazer? Já que a pontualidade era um defeito meu que estava sobressaindo, então eu tenho que recuar, né? Eu tenho que me corrigir. Por quê? Porque Deus, Ele coloca pessoas do nosso lado para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Então, nós somos aperfeiçoados com as diferenças dos outros, né? Então, assim, já pensou se todo mundo fosse igual? Não ia ter graça, né? E eu me lembro muito de uma palavra que eu fui ministrada aqui, né, na conferência de mulheres, onde a irmã falava que ferro é afiado com ferro. E aí nós fomos para o Modeladas e lá no Modeladas Deus confirma essa mesma palavra, ferro é afiado com ferro. Então assim, são diferenças que vão nos aperfeiçoar, que vão trabalhar em nossas vidas. E nós devemos reconhecer quando é o momento de recuar e de nos corrigirmos, né? Então assim, eu até falei para ele, né? Eu disse, não, filha, eu agora vou procurar ser mais diligente no tempo, né? E tipo assim, vou me antecipar, vou abrir mão, vou deixar de lado às vezes coisas que eu estava fazendo, que roubavam o meu tempo, e eu posso fazer depois, né? Até porque também, se eu estou honrando o meu marido, eu estou honrando ao Senhor, primeiramente, né? Porque é a obra de Deus e eu preciso honrar o Senhor, certo? Então assim, por que muitos casamentos, às vezes, não dá certo? Ah, eu casei com a pessoa errada. Não. Você apenas não está sabendo encaixar as diferenças, né? Tá acontecendo ruídos, né? No teu relacionamento. E aí você tem que pedir a Deus sabedoria para você tentar encaixar essas diferenças e acontecer esse casamento perfeito, né? Glória a Deus. Esse complemento a qual você, mulher, foi criada para completar o seu marido, né? Tanto que a Bíblia fala que a mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher, né? Então assim, voltando aqui ao assunto, nós vamos falar muito, esse tema ele fala muito sobre homem e mulher, né? Então assim,
o marido, ele deve tratar bem a esposa, certo? A mulher, a esposa, ela deve ver no marido o reflexo da imagem de Deus e do coração de Deus. Então eu tenho que olhar para o meu marido e eu tenho que ver Deus nele. Eu tenho que ver o coração de Deus nele. Então, maridos, se apercebam aí, certo? Vocês têm que demonstrar, vocês têm que ser na vida da sua mulher, né, a uma pessoa que representa a imagem de Deus aqui na terra. Amém? Então diga assim: eu vou ser essa pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque às vezes tem maridos que não tratam bem a esposa, né? Tem maridos que deixam a mulher pegar o garrafão de água, garrafão pesado, deixa a mulher carregar as malas pesadas, né? Deixa a mulher com serviço pesado e não tá nem aí, senta na poltrona, né? Fica lá assistindo o seu jogo, o seu futebol, sei lá o quê, enquanto a mulher tá se despedaçando, trabalhando, cansada. Então assim, a mulher ela já tem multitarefas, né? E a Bíblia aconselha isso, não sou eu que estou falando, né? Que o marido, ele tem que viver com entendimento a vida comum do lar e tratar bem a sua esposa, né? E assim, mulheres, né? Vocês também têm que ajudar o processo, né? Porque tu consegue com um garrafão de 20 litros, tu consegue, mas tu não pega, né? Tu deixa o garrafão lá, que é para o marido pegar. Glória a Deus. Às vezes o teu marido não faz porque tu vai lá na frente e faz, né, aquilo que era para o teu marido fazer. E aí acaba que se invertem os papéis, né? E um começa a assumir o papel do outro, a tarefa do outro. Eu vou fazer porque ele não faz, esse emprestado não faz, eu já falei 20 vezes, né? E eu já estou cansada de falar. E aí vai lá e faz. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós temos que fazer o nosso papel, aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para auxiliar, certo? Então assim, nós devemos antes de tudo a submissão ao nosso marido, né? Nós devemos honrar o nosso marido, glória a Deus. Nós devemos respeitar o nosso marido, certo? Então assim, como uma auxiliadora idônea, né? Nós devemos, a Bíblia fala lá em Tito, no capítulo 2, versos 3 ao 5, né, que nós, as mulheres, devemos ser orientadas a amar nosso marido, né, a sermos prudentes, a sermos puras, a sermos submissas, a fim, olha só, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Você está entendendo? Ao homem, Deus fala que ele tem que tratar bem a esposa, porque senão as orações dele vão ser interrompidas. Não passa, querido, certo? Não passa do teto. Mas a mulher, Deus fala também que ela tem que respeitar o marido, ela tem que honrar o marido, ela tem que ser pura, ela tem que ser prudente, né? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nós carregamos uma grande responsabilidade, certo? Nós devemos respeitar o nosso marido, nós devemos honrar o nosso marido. Eu sei que a lapada aqui, né, não vai só pro marido não, vai para a mulher também. Glória a Deus. Então assim, você já procurou saber o que é importante para o teu esposo? Você já procurou saber, marido, o que é importante para a tua esposa? A gente conversa muito, né? Eu e meu esposo, a gente conversa muito. E eu sei que para ele gosta muito de ser elogiado em público, né? Ele gosta, tipo, se ele fizer uma tapioca, aliás, eu vou elogiá-lo em público agora, né? Vou aproveitar a oportunidade. Que eu não sou besta, né? Vou ganhar aqui uns créditos. Ele fez uma tapioca, assim, deliciosa, né?
que eu digo assim, meu filho é melhor, 1000 vezes melhor do que a minha. Aí ele disse assim, oh meu Deus, pra que eu fui aprender? Eu digo, pronto, aprendeu, né? Tá sem jeito. Então assim, ele gosta que eu elogie ele publicamente, isso é importante para ele. Embora eu não entenda, eu não às vezes eu, né, talvez assim, não, posso até não ver sentido, ou sei lá, não é importante para mim, mas eu sei que para ele é. Então eu vou fazer para agradá-lo, né? Para honrá-lo, para respeitá-lo. E aí tem várias maneiras, né, de nós nos posicionarmos como mulheres sábias, como mulheres de Deus, né? Nós devemos honrar nossos maridos em toda nossa maneira, né, de viver, até no modo de nos vestirmos. Nós podemos honrar o nosso marido, nosso esposo. Sabe por quê? Porque o teu corpo, mulher, não foi feito para tu sair seduzindo os homens, né, da rua ou da igreja, não sei, glória a Deus. Mas o teu corpo foi feito para o teu marido, né? Tu não precisa mostrar os teus seios para os outros homens, mas isso é para o teu marido, né? Deus reservou para que vocês tenham esse prazer juntos na intimidade, certo? Então, eu não preciso me vestir de uma maneira que chame a atenção de outros homens. Eu preciso me vestir de uma maneira que agrade a Deus, e eu agradando a Deus, eu vou agradar o meu marido. Eu honrando o meu marido, eu vou honrar a Deus, né? Então assim, eu posso honrar meu marido na maneira de falar, nos relacionamentos, com as pessoas que eu me relaciono, né? Eu posso honrar o meu marido cuidando do meu lar, cuidando da nossa casa, fazendo com que o nosso lar, a nossa casa, seja um oásis de paz, seja um paraíso, aonde Deus habita, onde a presença de Deus habita, né? Eu posso honrar o meu marido administrando os recursos que ele traz para dentro de casa com tanto suor, com tanto trabalho, com tanto sacrifício. Eu preciso valorizar isso. E às vezes, né, tem mulheres que desperdiçam, né? Não dão valor. É como se é algo que brota, é algo que dá no pé e aí estraga, né? Desperdiça. Não, nós temos que honrar o nosso marido também nessa área, né? Porque Deus, Ele nos dá sabedoria para isso, certo? Maridos, vocês devem honrar a vossa mulher, não olhando para as mulheres da rua, porque tem marido que não respeita nem a mulher. Já presenciei muitas vezes isso, situações, né, que a esposa está ali presente e o homem cobiçando outra mulher na frente dela, não respeita nem a mulher, não respeita a esposa. Ah, mas é porque eu não consigo, é porque dá vontade de olhar, pois pede a Deus para converter esses teus olhos, né? Porque lá em Jó está escrito assim, ele diz assim, que jamais eu fitaria os meus olhos em uma donzela. Então, tudo na nossa vida nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter controle das nossas emoções, nós precisamos ter controle na nossa vida. E se nós não temos esse controle, então nós entregamos para Deus, porque Ele pode controlar, Ele pode nos dar esse domínio, Ele pode, né, controlar as nossas vidas. E aí, meus queridos, eu sei que o tempo corre bastante, né? A gente às vezes fica ansiosa, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, mas enfim, não dá tempo de falar muita coisa. Glória a Deus. São assuntos muito pertinentes, né? E são assuntos muito ricos que, se você tiver tempo, então você vai aqui falar muita coisa, né? Mas eu creio que o essencial que Deus quer nos trazer nessa noite é justamente isso, certo? Que a família, ela tem uma função na sociedade, né? Então, a família que Deus instituiu, Ele cria homem, macho
mulher, fêmea, e aí ele une esses dois seres que são completamente diferentes, mas que se encaixam, né? Homem, você tem algo que só você tem, né? Um negocinho que encaixa direitinho na sua mulher. E mulher, você tem, né? Um espaçozinho também que encaixa direitinho no seu marido, certo? Então não adianta tentar inverter isso. Satanás, ele tem tentado inverter isso, então não vai adiantar, certo? Não vai adiantar, porque aquilo que Deus criou é princípio. Então Deus criou dessa maneira, ele instituiu a família, ele instituiu o casamento, e Deus disse, né, multiplicai, né, tenhais muitos filhos, muitos frutos, e enchei toda a terra. Então, assim, essa é a base de uma família sólida, de uma família feliz, aonde a mulher cumpre o seu papel, aonde o homem cumpre o seu papel, né, aonde Deus, ele instrui essas duas pessoas que são completamente diferentes, mas que quando se unem, se tornam uma só carne. E esse é o plano de Deus, né? Tornar-nos uma só carne. Nós somos dois em um só. E aí, Satanás, ele tem tentado de tudo, destruir, né, essa base, destruir esse projeto de Deus que é a família. Porque se ele atingir os pais, ele está atingindo os filhos, né? E aí, através disso, os filhos vão para as drogas, os filhos vão para a bebedice, os filhos vão se desviam, né? Quando estão na igreja, são conhecedores da palavra. Então, muitos deles se desviam, se afastam dos caminhos do Senhor, vão procurar outras coisas. Por quê? Porque não viram a referência de Deus na vida do pai, na vida da mãe. Então, eles ficam completamente vazios, né? Mas Deus, ele tem um projeto de restaurar essas famílias. E eu até grifei aqui, né, no nosso livro, que diz assim: a família é o maior alvo das trevas. Por isso que Satanás, ele tem trazido tantos ataques, tantos dardos inflamados contra a família, porque se ele desestrutura a família, então ali sairão filhos doentes, né? Filhos problemáticos, e aí a outra geração, e vai carregando isso, essas maldições sobre a família. Glória a Deus. Então, meus queridos, o importante é nós sabermos que em meio a todo esse caos, Deus tem um plano para restaurar famílias. Glória a Deus. Deus quer restaurar a sua família, certo? Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, mas saiba de uma coisa, que Deus tem um plano de restauração na tua família. Glória a Deus. Quando um marido em casa lidera como Cristo e a sua esposa reage como a noiva de Cristo, há harmonia suficiente para manter um casal junto e, por conseguinte, criar filhos equilibrados e felizes para a glória de Deus. Então, esse é o nosso papel. Amém? Que Deus te cubra de graça, que Deus abençoe a tua família, que Deus restaure a sua família, né? Aqueles que estão longe, que o Senhor traga para perto, aqueles que estão distantes, que voltem em nome de Jesus, e que haja a completa restauração no teu lar, e você venha viver a plenitude de Deus na tua vida. Glória a Deus. Amém? Então, esta é a palavra de Deus nesta noite. E nós temos aqui dois motivos, dois não, né? São vários motivos para nós orarmos nesta noite. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu quero que você se ligue com Deus nesta hora. Mas antes de nós orarmos, né? Nós vamos dar aqui só um aviso. Amanhã nós vamos estar aqui. Até para você que não está aqui, eu quero dar um recadinho do pastor.
pastor vai estar aqui 8h30 da manhã, vai fazer a limpeza aqui da igreja, porque as pessoas responsáveis, né, que são pagas aqui pela igreja, estão viajando por motivo, né, de força maior, e o pastor pediu a ajuda e a colaboração daquelas pessoas que estão disponíveis, que querem ser voluntárias na obra do Senhor, se puderem estar aqui amanhã 8h30 para ajudar, amém? Então nós contamos com a sua ajuda e colaboração. E logo mais, né, às 16 horas, nós vamos ter o nosso culto de celebração, amém? Traga a sua família, convide pessoas, convide aquele casal problemático que às vezes você conhece, né? Convide aquela família que está passando um problema, convide um amigo, uma amiga, um parente, convide pessoas para estarem aqui conosco, para ouvir a palavra de Deus, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Glória a Deus. E lembrando também, certo? Que as nossas lives, elas estão sendo salvas no YouTube, no canal da igreja. Você puder também compartilhar, né? Fazer a propaganda aí, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, tá? E amanhã, às 9h30, nós estaremos aqui também, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, trazendo aqui mais uma palavra abençoada para você, mais um valente de Deus, um servo de Deus poderoso, né? Vai estar aqui trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus para você e a sua família, tá? Então, nós vamos orar, amém? Feche seus olhos e nós queremos agradecer a Deus nesta hora, né? Por estarmos aqui, por Deus ter providenciado esse momento tão precioso. Amém? Glória a Deus. Então, Senhor, nós te agradecemos, Pai, neste momento, Deus. Ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus amado, pela Tua provisão, Senhor Jesus. Ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, tem poder, Senhor, para ressuscitar mortos, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor Jesus, tem poder, Senhor Jesus. Ó Deus, para trazer à vida, Senhor, aquilo que está morto, aquilo que já está apodrecido, aquilo que está fedendo. Ó Senhor Jesus, mas não há nada impossível para Ti, Senhor, porque Tu liberas a Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, e algo extraordinário, Senhor, tem que acontecer, Senhor. O milagre tem que acontecer, Senhor, porque a Tua palavra, ela jamais voltará vazia. Glória a Deus. E eu peço, Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, ó Deus, que os casais, Senhor Jesus, compreendam que eles são um projeto de Deus, que o casamento é um projeto de Deus, é algo sagrado, é algo, Senhor, que foi instituído, Senhor Jesus, pelas Tuas próprias mãos, Senhor. Ó Deus querido, que eles venham compreender, Senhor, que eles venham, Senhor Jesus, se completarem, ó Pai, e não, Senhor Jesus, que eles não venham, Senhor Jesus, ó Deus, lutarem contra si, Senhor, mas que eles possam unir forças, ó Deus, que eles possam, meu Senhor Jesus, se unificarem, Senhor, e assim lutarem contra o verdadeiro inimigo que é Satanás. Ó Deus querido, eu te peço, Senhor Jesus, que as pessoas tenham sabedoria, Senhor, para escolher o seu cônjuge, para escolher aquela pessoa que ele vai passar, Senhor, a sua vida, ó Deus, que ele vai, Senhor Jesus, ali se comprometer numa aliança, Senhor, perante o Teu altar. Ó Senhor Jesus, porque a Tua palavra fala que Tu és testemunha, Senhor. Ó Deus querido, eu te peço também, Senhor, que os pais, que as mães venham exercer o seu papel na família, Senhor Jesus. Que os pais estejam presentes no crescimento dos filhos, que eles estejam acompanhando seus filhos, Senhor. Ó Deus querido, que eles estejam instruindo seus filhos, meu Pai, na Tua palavra. Senhor Jesus, que as famílias sejam bem estruturadas por meio, Senhor, da Tua restauração, Deus. Que aqui, Senhor Jesus, neste lugar, Senhor, eu declaro famílias fortes, famílias saradas, Senhor, famílias curadas, meu Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos refletir, Senhor, a Tua glória, que nós venhamos refletir o Teu amor, a Tua imagem,
que outras famílias sejam alcançadas, ó Deus, através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida, ó Senhor Jesus, e que a Tua palavra, o Teu Evangelho seja propagado, seja glorificado através das nossas vidas, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe. Um cheiro no coração.